RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com Arquitetura e Design pela RDC TV, canais 24 e 524 da NET. E você sabe, né? Se mandar recadinhos pra gente pelo Facebook, a gente coloca na tela ao vivo e eu dou um oi pra você, comenta alguma coisa, vai ser super legal. E a gente vai falar hoje sobre vários assuntos de áreas externas e áreas internas, porque você sabe, arquitetura e design é sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E teremos tudo isso no programa de hoje. Uma delícia. Vou dizer quais são os convidados. Já estão aqui as meninas da Arquitetura Move, Arquimove Arquitetura e Paisagismo, a Catiane Pinheiro e a Maiara Ferrari, que são sócias também da Roberta Andrade, que não está entre nós, veja só. Depois nós vamos falar também com o coordenador de marketing e gerente de produtos da Siemens, Marcelo Piazza, que vai nos falar sobre tendências e modelitos de interruptores, porque tudo faz parte da decoração, né, do projeto dos ambientes. E depois, Flávia Sfera e Paulinho Pedroso, os donos da nossa Elite Design, já estão aqui conosco e vão falar da mostra que inaugurou esta semana em Porto Alegre. E finalizamos com um rapaz que pouca gente conhece, mentira, muito conhecido, Luiz Sentinger, que está com a garagem Renault na Casa Cor Rio Grande do Sul, que encerra esta semana em Porto Alegre, lá na Carlos Huber 222. A gente vai começar com as meninas da Arquimove. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Primeiro, contem pra gente como é que é a estrutura e a operação do escritório de vocês. Então, no início era eu e a Maiara, né? Nós iniciamos juntas, estudamos juntas, então a gente se conhece aí há um bom tempo, o que favoreceu essa união, né? Certo. E recentemente, no início do ano, então, nós resolvemos nos unir à Roberta Andrade, que não conseguiu chegar a tempo, e a gente criou o Arquimove, Arquitetura e Paisagismo, né? É um escritório um pouco diferente, né, do que vem tendo, né? Qual é a diferença de vocês? Ele é uma arquitetura viva, uma arquitetura em movimento, né? A gente está aí com algumas coisas em andamento, que vai ser novidade que também. Não podem contar ainda, não querem dar spoiler. O nosso escritório é ali no Barra. Certo. Né? Cada uma atua mais em uma área ou vocês fazem tudo juntas? Como funciona? 3 mulheres, elas quase discutiram aqui, porque, né? A Maiara não queria falar, a Catiane disse, vai falar, já vi quem é que manda. Opa, desculpa. E aí? É que cada uma de nós, nós temos as nossas qualidades, os nossos defeitos, e cada uma se aprimora mais em alguma coisa, né? É normal, até por preferência, claro, né? Claro, e cada uma se posiciona de uma maneira. Claro, este ano vocês fizeram o espaço que se chama Jardim Terra Viva, que é o paisagismo de todas as casas. Vocês sabem, a Casa Cor esse ano é um conjunto arquitetônico de 6 casas e as meninas fizeram a integração das, digamos assim, dos jardins externos que dão para a rua, né? E eu vou contar aqui, já que a gente está com a Elite Design também. Ano passado, essa moça participou também da nossa Elite Design com uma área externa lá junto ao Guaíba, que esse ano é no mesmo espaço com outros profissionais, enfim. Foi tudo bem bacana. Foi bacana, né? Muito bem. Vamos falar então do espaço este ano, do Jardim Terra Viva. A gente tem inclusive imagens para mostrar. E enquanto a gente for conversando, a gente vai mostrando para o público entender como é que vocês fizeram esse alinhamento, enfim, né, único para tantas casas, de 2 lados da rua. Foi desafiador. Posso imaginar. Ali a gente está vendo o trio completo. Exatamente. Roberta tá ali. As 3 lindas. E a gente, na sequência, vai ver, então, o Jardim Terra Viva. Muito bem. Como é que vocês fizeram esse projeto para unir 6 casas de 2 lados da rua? A gente foi convidada pela Casa Cor, né? Nós fomos uma das últimas a assinar contrato, enfim. E eu fui convidada em São Paulo para fazer e aceitei. E coloquei as gurias junto e foi uma loucura. Foi uma loucura, mas foi muito bom. Foi um projeto desafiador. É mais de 1000 metros quadrados, né? A gente não está falando de um espaço pequeno. A gente teve que lidar, além da metragem grande, a questão do tempo,
né? Vocês sabem que ambiente externo, a chuva, ela... Sim, atrapalhou. e Ela fora que de atrapalha vocês é na bastante. frente das casas, tem a questão Então do a gente teve que fluxo, respeitar né? todo o fluxo de todos os profissionais, Pra né? depois fazerem a sinalização de A gente vocês. pegou a calçada, passeio público também, que foi um sim, desafio né? também bem Lembro grande. bem de vocês lá na frente. Em barradas. Então foi isso, o projeto, a gente tinha que unir, integrar os dois lados da rua, que no primeiro momento parecia um problema e no final das contas não foi uma solução. Mas então né? conta como que foi a solução. Vocês fizeram um projeto para cada casa, com um viés que unia tudo? Único. Como foi? Qual é a característica que une tudo? Então, a gente parte da premissa do conceito Casa Viva, né? Esse Que é ano. o tema da mostra, Exatamente. Casa Cor deste ano, né? Em todo o Brasil. E o nome do jardim também, ele veio para linkar isso, né? Essa questão da Casa Viva, que ela vai muito mais do que propriamente o verde, né? É o vivenciar de graças formas... a Deus ouvi isso. De formas diferentes. Não é só uma parede Claro verde. que não. Não é só a Né? vegetação. Não mesmo. Eu adoro parede verde, mas já tô começando a A gostar. gente tem na Casa Cor a vida na arte, a vida nos livros, a vida no ócio. Então tem Graças a várias Deus. maneiras. Diferentes formas de viver e conviver, né? Maravilha. No jardim. Bom, mas enfim, a gente tinha que integrar os dois lados da rua. Não existe muro, não existe divisória. Vocês podem ver pelas imagens que é Sim. tudo aberto. Uma coisa punta, assim. As casas vão Exatamente. até a rua, beleza. Isso. Então a gente usou tá vendo alguns imagens elementos. lindas. A gente usou alguns elementos para identificar que é a mesma coisa. Quem entra na Carlos Zuber consegue perceber. É uma isso, unidade visual, né? né? Com bancos, com mobiliário E externo. a gente está vendo, né? inclusive, peças de design, né? Exatamente. Que vocês usaram. Vocês lembram de algumas que a gente deva mencionar aqui? A gente tem o pêndulo do Rui Otaki. Que passou há pouco, gente. É um balanço, acho que estava em vermelho, se não me engano. Exatamente. Redondo. Foi Ele um estava na sucesso. casa 1 ali, não é? Na casa 3. Casa 3. Do lado esquerdo da rua. Quando né? desce, né? E junto com ele tava Está, né, ainda. Está. Até domingo. O painho, né? Do Marcelo Rosenbaum. Certo. Né? A gente tem outras peças também que a gente conseguiu, de modo da Jasmine, que a gente conseguiu personalizar com as cores que a gente queria. Ah, vocês customizaram peças Sim, para o sim, ambiente. Que exatamente. bárbaro. E as pessoas usam o espaço de vocês, né? Usam muito. Não só para muito, selfies, né? Que é Né? a primeira É coisa que incrível. a pessoa não olhou, já está na selfie, já postou, e aí tá vai olhar na direito. selfie. É assim que Nos funciona. balanços. Eu Isso. brinco que a gente tem trauma de balanço, por isso que a gente A usou gente tanto. tem muito balanço. De tanto que gosta, mas a gente percebeu que, na verdade, todo mundo ama um balanço. E não é só as crianças, os adultos, principalmente, tiram muitas e muitas fotos, né? Sim, Nos e até balanços. na colocação dessas peças, numa mostra, tem que ter cuidado, porque as Muito. pessoas vão sentar com seu peso variado, né? E de às A a vezes Z. sentam mais de uma pessoa. Mais de uma, fazer uma foto da turma. Isso é incrível, tem que prestar Exatamente. atenção na questão de segurança e tudo. É um E ainda mais contexto, vocês que né? estão ali na rua. Alguém pode estar passando e resolver sentar, que nem entrou verdade, na verdade. visitação, e você tem que A gente lidar teve muita com isso, preocupação né? com isso também. E daí, fora as peças, a questão da vegetação, que eu acho que é bem importante, né? A gente respeitou tudo que já existia no local, né? Sim. Sem tirar absolutamente nada. Ai, maravilha, né? A Apenas uma natureza é limpeza pré-existente. de terreno. Maravilhoso. né? E aí criaram em E daí cima nós disso. inserimos, então, um caminho que permeia o projeto com as oliveiras centenárias. Maravilhoso. né? A gente está vendo agora o balanço, só que a gente comentou. Do Rui Otaki, A exatamente. Nina estava ligada, já colocou o balanço Rio Otaki. E a gente tem também um vídeo, né? Para ver o espaço de vocês em movimento. Vamos lá, quando for possível, soltar o vídeo para a gente, né, passear um pouco. É, né? para ver, porque foi bem desafiador mesmo. Muito bem, olha só. A gente está vendo o antes, olha o que era. É impressionante. É impressionante. É um milagre. A gente olha, qualquer mostra que a gente veja no dia da inauguração. Os materiais chegando e a gente tem que trabalhar com prazo. É um conjunto, né? A gente sempre escuta muito dos colegas a pergunta dos colegas que não fizeram essa ou aquela amostra, valeu a pena. Sim. Eu acho que sempre é válido. Sempre é válido. Num contexto geral. Bacana. Sabe? Porque
além de... É um aprendizado, também, né, exato. meninas? E vocês têm que evoluir até no trabalho rapidamente, Exatamente. fazer um projeto express. Ali aparecem as surpresas, canos, Muitas enfim. surpresas. Sim, vocês falavam que tinham adotado as espécies, enfim, pré-existentes no local. Exatamente. Agora a gente está vendo aí como é que vocês encontraram elas antes de começar Ali o projeto chegando. e a operação limpeza e tudo. As pessoas vão lá, lindas e louras de sapato de salto. Ninguém não imagina. Não, como é ninguém que vocês imagina. passaram durante a obra. verdade. Eu encontrei vocês por lá muitas Eu vezes. sempre brinco que pra mim a melhor parte, assim, é o antes. Essa a gente se função diverte. toda. A gente se diverte. Aquilo apesar lá é de uma tudo. oliveira. É uma das 9 oliveiras que nós colocamos. Oliveira é uma preferência, não sei se nacional, mas aqui no estado é uma loucura. É. Não se faz mostra sem oliveiras. Isso é um mercado que oferece? É um surgiu como uma novidade, pegou? Como é que vocês Na veem verdade, a essa oliveira questão das é espécies? uma das árvores, junto com todas as outras, mas enfim, com mais conceito, né? Tanto na época, tanto dentro do cristianismo, quanto em várias épocas da A história. simbologia da oliveira interessa pra Exatamente. você. Além da beleza, né? Ela A tem um imponência. significado de força, de vida, De né? permanência, Isso, né? a imponência. Durabilidade. Ela dura muitos anos. Tanto né? que ela foi assim, não tinha quem não tirasse foto, todo mundo parava. Sim, que muita perguntava. gente ainda não conhece Oliveira, Isso, né? muita gente. E se surpreende. É. Essa que vocês colocaram, que a gente viu na imagem ali, vocês têm ideia de quantos anos ela tem? Porque para chegar naquele tamanho ali, não é bem assim, não são 10 anos. né? A da entrada é a mais velha, ela tem em média de 150 anos. É, gente, não olhem com olhos assim de... Né? Ah, Uma passei, Não, uma uma oliveira. arvorezinha. Para, cumprimento a oliveira, porque ela é uma senhora, né? E são toneladas, né? Exato, Ela precisa- Pra chegar ali, teve esforço, né? Teve muito trabalho. E a gente teve, claro, pessoas maravilhosas envolvidas Todo nisso um para que respaldo, isso Sempre tem, acontecesse. né? Sim, sim. A gente executou o jardim abaixo de chuva em 6 dias. 6 dias. Parabéns. Né? Foram 6 dias. E não foi um jardim, né? Foram praticamente 6, né? 6 jardins. Na verdade, tem foi que o que deu a ir identidade. avançando. Né? Porque antes de entrar na Casa Cor, a gente tem todo esse caminho. Certo. E quando a gente fala em paisagismo ou em jardim mesmo, a gente imagina espécies. Não, tem todo o revestimento, tem Sim, né, tem os todo um materiais né, contexto, para tem percorrer todo um contexto. aquele espaço. A nossa linha de paisagismo, se a gente pode dizer assim, a gente acredita muito no naturalismo, no paisagismo real. Tá? O que isso significa? Além de respeitar o que existe, respeitar o que vai vir. Né? E como vai vir? De que forma vai vir? Porque a gente está lidando com vida. E dentro da arquitetura, dentro do design, esse foi um motivo de eu ter me encaixado muito mais no paisagismo. Se identificou com o paisagismo. Exatamente. E a resposta que o paisagismo nos dá também é muito gratificante. É. Tu te esforça e ele de alguma forma te responde de uma forma muito negativa e a gente fica até emocionada quando o trabalho fica vida, pronto. né? Porque aquilo te alegra e se alegra. As pessoas Sim, que é muito passam, elas positivo, sentem né? uma É. energia dali, né? Com certeza, mas quem gosta de plantas, que nem eu, Sim, bichos, claro. plantas, tudo que é natural. Eu consegui ir no verdade. médico, eu já achei um gafanhoto, enfim. Não, e isso é fantástico porque tu acaba criando um ecossistema, na verdade. Né? Ontem mesmo eu fiz um videozinho pro Instagram mostrando as mudas novas que nasceram neste período de Casa Cor, Ah, que bacana. da oliveira que está na frente da garagem Maravilhoso. do Luiz. E daí no fundo tu escutava os pássaros. Ai, que lindo. Depois o Luiz vai contar Coisas mais que sobre antes isso. não tinha. Não tinha. né? A gente está quase no criando. final da nossa conversa, mas que bacana isso e obrigada por compartilharem com a gente. agradece. Uma A gente última agradece pergunta, rapidamente. Depois destes eventos, o que vocês fazem? Uma oliveira de 100 e poucos anos, vocês retiram de lá, né? Elas todas foram já vendidas, né? Certo. Teve nesse caminho da mostra,
pessoas que gostaram, a gente teve retorno, né? Sim. Então a gente procura conciliar cada elemento que está ali num projeto novo. Ah, isso é né? normal, meninas. Ocorreu isso com a Mostra Elite, por exemplo, Ocorreu. Certo. Como a pessoa vê um sofá, um móvel, uma peça de design, nunca tinha me ocorrido que podia ocorrer isso também. Ocorreu. Um paisagismo, maravilha. É sustentável isso, né? É sustentável. Daí agora encerra a mostra. A gente se divide um pouquinho, porque a gente também atua com o escritório em Garopaba. E lá a gente trabalha, sim, né, a bioconstrução e a sustentabilidade como uma regra. Bom, isso é assunto para uma outra conversa. Exatamente. Eu queria saber mais desse negócio aí. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada. A gente vai agora ao intervalo comercial e a gente volta para falar de interruptores, tomadas, espelhos, enfim. É 1 minuto só. Até já. Voltamos, a gente está com vários produtos aqui no cenário. Nós vamos falar com o coordenador de marketing e gerente de produtos, Marcelo Piazza, da Siemens. Tive que ler porque é um cargo muito comprido. Muito bem, a gente tem aqui uma série. Boa tarde, Marcelo. Muito obrigada pela tua disponibilidade de locomover até aqui. A gente está falando de um produto que enfim, tem no mundo inteiro, né, multinacional. E a gente tá vendo aqui vários acabamentos e composições de materiais e de cores, né, bicolores, mais monocromáticos. Eu gostaria que tu fizesse uma linha do tempo, como a gente combinou há pouco, da evolução desse produto e como é que o mercado está vendo ele hoje, como é que o mercado consome. Porque aqui no programa a gente vê, por exemplo, falando desse produto, ou de portas, ou de rodapés. Sim. Alguns se mimetizam no projeto, outros ficam em evidência. Então me conta essa historinha aí que estou curiosa. Certo. É um prazer, né, estar aqui com você. Falar sobre interruptores e tomadas, normalmente as pessoas não têm tanto apego ou não têm um olhar tão atento, né, ao interruptor e tomada, na verdade. Quando a gente trabalha com interruptor e tomada, ou quando você é arquiteto ou se é decorador, ele salta aos olhos. Então a gente começa a ter essa ideia. Pro bem e pro mal, né? Bem escolhido. Pro bem e pro mal, perfeito. Escolhido. É exatamente isso, né? E há uma preocupação grande nossa, de quem produz interruptor e tomada, de que ele seja bem visto, naturalmente. E como nós falávamos da linha do tempo, antigamente se tinha muito interruptor e tomada, que era a placa cinza, o interruptor e a tomada verdinhos. Eu não sei se você lembra disso. Né? Mas antigamente foi assim. Sim. E depois houve um processo de evolução, onde começou-se a fazer praticamente tudo branco, né? Então, interruptores e tomadas brancos, os fabricantes descobriram que branco era agora o gosto do mercado e tudo mais. E ficou por um tempo se trabalhando bastante com o branco. Só que os tempos vão mudando e cada vez que a gente tem uma tendência diferente, precisa se adaptar a isso. E o interruptor e tomada também precisava entrar nesse ritmo, Sim. né? Por isso nós começamos a fazer desenvolvimentos que chegassem a trazer esse aspecto do design, do acabamento para uma parede, que antigamente, tudo bem que o branco funciona com quase tudo, mas não é verdade em muitas paredes e muitos acabamentos que a gente tem. Sim, a gente mostrou ontem o ambiente da Elite Design todo vermelho, imagina botar um interruptor branco. Seria a tragédia, né? Exatamente. Então, dentro das questões de cores e dentro das questões de materiais que se pode usar, então se começa a trabalhar, né, de um bom tempo para cá já se trabalhando isso. O material, o plástico em si, o termoplástico, é o mais usado até hoje, né? E são esses materiais que a gente tem aqui? Alguns estão por aqui, né? Nós temos esse aqui, que é o plástico, o termoplástico mais comum, mais utilizado. Certo. Esse aqui, que são placas em ABS, que é a tomada em si e o interruptor em poliamida, enfim, que podem trazer resistências ao fogo e tudo mais. Ali no meio, aquele espacinho é uma saída ou entrada USB? Essa é uma USB. Né? Ah, adorei. Essa USB aqui é fantástica e você carrega aí com muito mais rapidez e tudo mais, né? É um desenvolvimento em cima disso. Certo. Porque a nossa vida cada vez mais é dependente de tomadas, né? Sem dúvida, né? De baterias, de tomadas.
isso está no nosso dia a dia. A gente não pensa muito nisso. Como tu falavas no início, parece que as coisas têm que estar ali, que brotaram ali, mas não é bem assim. Ao fazer um projeto, é importante, trouxesse aqui, a gente pode mostrar de novo em close os produtos. Tem vários tipos e é importante definir antes os pontos corretos, né? E escolher os tipos certos para o uso, conforme for, né, o ambiente for usado, né? Exato. Eu tenho trabalhado muito e como a gente trabalha com o marketing, a desconstrução de um conceito que se tinha há anos atrás, de que quando você coloca um modelo de interruptor na sua sala, você vai seguir esse modelo para o resto da casa, né? Isso eu já vejo muito, a gente tem um approach muito grande com os arquitetos e no meio da arquitetura isso já não acontece realmente mais. Quantos modelos, quantas variações de funções que eles têm, que a gente pode mostrar? Tem mais de 60 variações, na verdade. Básicas, aqui eu trouxe sei lá, 4 básico. que te resolvem a casa inteira. Sim. O que tu diz? Qual Perfeito. é a tua dica? Nós temos aqui, por exemplo, né, esse que é o mais comum, que você pode colocar nas áreas menos visitadas, nas áreas que são áreas... Escritório em casa, por exemplo? Isso, ou área de serviço, enfim, né? Onde você não precisa mostrar, digamos assim. Mas tu está falando pela estética. Estou falando pela estética e pelo material aplicado. Tá? Sim, eu estou te perguntando assim por questão de tomada para colocar alguma coisa, USB, nesse sentido assim, da funcionalidade, quais são as propostas principais que com, sei lá, 4 modelos resolve a casa toda. Isso não escapa muito, você vai ter que ter as tomadas ou 10 ou 20 amperes, dependendo aí da região onde você está, dos equipamentos que vai ter na sua casa, a tomada USB que vai para o escritório, que vai para a sala, porque na sala você tem lá o telefone que você quer ficar carregando ao mesmo tempo, você tem o tablet, enfim, as interruptores simples para acender e apagar uma lâmpada só, o interruptor paralelo que você vai ligar na entrada do corredor e desligar lá na outra saída. E esses aqui que a gente pode colocar, né, dois equipamentos ao mesmo tempo e tem ainda no meio ali. Como ela é uma linha modular, as linhas são modulares, você pode inclusive trocar esse aqui e colocar um interruptor ali. Isso é uma facilidade. Maravilhoso. De uma linha que trabalha por pronto, tu pode customizar. Você pode customizar sem problemas. E a gente está vendo vários materiais, nós temos fotos e vamos mostrando algumas imagens que talvez tenha variações sobre esses que a gente está vendo agora aqui no estúdio, né? Para a gente mostrar para as pessoas, inclusive tons. Tem uma paleta de cores variada, né? Isso, nessa imagem que nós estamos vendo aqui... Dourado, amarelo, azul. Sim, tem champanhe, tem o cyber ali, nós temos o verde que é citrus, tem o azul glacial, enfim, são variações das que são em termoplástico, por exemplo. Né? Da mais simples, que mais da mais simples e que nós trabalhamos a diferenciação de cores. Isso. Né? Então, isso é interessante. Você pode ter as mais simples com variação de cores. Aqui é uma delas, por exemplo. Certo. Aqui a gente está vendo agora no vídeo ali, o telespectador está vendo aquelas ali. Sim. Então, vamos comentar sobre aquelas, depois a gente volta para cá. Na evolução dessa aqui, nós vamos ter as que são em acrílico, que aí você muda para uma outra peça. Tá, vamos mudando as imagens que a gente tem para mostrar. Talvez a gente chegue no material, no acrílico, como a gente está comentando. Aqui qual é a aplicação da branca, normal. É a aplicação como nós no espaço. Sempre. Isso. Certo. Né? E os tamanhos são sempre padrões? Sim, nesse caso, com a variação da 4x4, que é aquela outra que você consegue colocar 6 interruptores, por exemplo. Certo. Né? Olha só, a gente está vendo uma toda preta, que linda, e uma meio metalizada. Essa é a carbono, que nós temos aqui, e a cinza metálico, né? Paredes pretas são tendência, né? Sim. Então, numa parede preta, interruptor preto. Sem dúvida. Agora tem aquele ali, interessante, aquele com branco, né? De repente a pessoa não tem uma visão tão boa, esse friso branco te mostra onde está. como acontece nessa peça. Muito bem. Desculpa, eu te interrompi. Aqui a evolução daquela primeira que nós falávamos, que é só termoplástico injetado, normal, vem para uma acrílica, onde a gente consegue ter uma sensação de profundidade. Aquela peça Image que está ali no meio, ela, quando instalada, ela é um espelho. Vai aparecer uma imagem provavelmente na sequência, que é da placa espelho. Vamos ela é mudar, fantástica. Então. Vamos mudar as imagens para ver a seguinte. Aqui, ó, você tem a aplicação dela. Na lateral você quase não percebe que existe um interruptor e uma tomada ali no meio. É aquele... Você está vendo? Sim, tô vendo.
Então, ela fica muito bacana quando aplicada sobre o espelho, né? Interessante. Porque ela some e fica só... Claro que ela já tem o espelho e coloca sobre ele, ela some. Exatamente. Gente, olha como a gente aprende nesse programa Arquitetura e Design. Incrível. A gente tem materiais previstos para colocar sobre espelhos. Eu imaginei que sobre paredes pintadas, porque aí é óbvio, né? Mas sobre espelho não tinha me ocorrido. Sobre o espelho, é claro que cauteloso, essa instalação tem que ser cautelosa, mas no final o resultado é fantástico. É fantástico. Ah, que bacana. Essa peça é uma peça também em acrílico, só que com fundo preto. Então você tem a peça preta com a profundidade, você consegue observar isso, né? Isso é bacana também. Com a borda branca ou com a borda preta também, se quiser, dá para fazer essa montagem, digamos assim. Né? E tudo isso, tu falas de montagem, né? A gente pode alterar alguma questão ou outra. Isso. Agora a gente está vendo o preto com Swarovski. Isso, nós temos... Momento luxo. Um momento luxo aqui, que é uma linha premium, né? E aqui nestas linhas, onde nós falávamos na anterior sobre acrílico, aqui nós vamos falar de materiais reais. Então, onde tem ali que é Ice Nature, que é de vidro, é vidro de verdade, é um vidro temperado que está colocado naquela peça. Quando nós temos a Platinum, ela é um alumínio escovado. Então, é alumínio. Você pega a peça e percebe que ali tem peso, porque ela é uma peça. E a madeira? E as madeiras, todas as três também, são madeiras reais, né? A gente traz essa madeira da Alemanha, ela vem... Olha, a madeira importada da Alemanha. Colocar. Muito e consegue bem. fazer as mudanças, tanto dos módulos em si, para carbono. O módulo pode ser carbono, pode ser branco, pode ser cinza também. Quando tu fala módulo, tu quer dizer... Eu falo da função. A função. Isso. Tá certo. A gente pode seguir nas imagens, se tivermos ainda. Isso aqui é agora a aplicação da madeira. Na anterior nós falávamos do Swarovski, ali de fato é um cristal Swarovski, nós temos essa parceria, né? E então... ela pode ou não ter o Swarovski, depende aí daquilo que se quer. Né? Bacana. Mas é bem interessante. E é bem sutil, assim, ficou elegante, tem também né? Uma peça aqui. Certo. Tem aqui também. Vamos seguindo, muito então. Bacana. Aqui Enquanto alumínio, isso, eu vou ver né? qual é a dos Swarovski que a gente tem aqui. Essa aqui. Aí. E essa aqui. Ali a peça em alumínio, né? Com os módulos ou com as funções todas em alumínio também. Certo. Em cor alumínio, nesse caso. E que tem uma similaridade em questões de aplicação. É claro que quando o alumínio é um alumínio real, ele é um pouco mais oneroso, então ele se propõe pagar mais por ele. E tem a acrílica cinza, que é essa acrílica que vai ficar semelhante à do material real. Ótimo. A gente tava acomodando aqui as peças, olha só. Aqui tem uma aplicação, tá vendo? No cantinho. Aqui nessa peça preta também tem. Ali, ó, que bonito que fica. Dá um detalhe de essa muito preta, ela é madeira, né? A madeira pintada. Vengue, isso, com o cristal Swarovski preto, né? Incrustado, muito bem. Muito bem. E a peça que está na frente ali é a peça Image, aquela que é espelhada. Né? Essa aqui. Isso. É espelhada. A gente está vendo, ó. Tá vendo? Ela tem um efeito espelhado, muito bem. Interessante essa cor, né? E essa cor aqui, ela é uma cor que foi demandada por um grande cliente, né? Que queria uma cor nova, uma cor que não tivesse ainda e que atendesse a uma demanda específica dele. E nós fizemos a cor, ela ficou tão bacana, ela é material real. Fizemos as 3 modalidades aqui, as 3 categorias, desde a termoplástica na mesma cor, depois fizemos a acrílica, a material real e a com Swarovski também na mesma cor. E aí foi então você consegue fazer um projeto completo, todo com a mesma cor. Isso foi ideia de um arquiteto. Sim, o arquiteto estava lá, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Os arquitetos sabem como é que eles aplicam, né? Então é um público que entende. É o público que mais nos ajuda nesse aspecto, né? E essas peças circulam no Brasil e no exterior? Como é que é, assim? Nós estamos vendo peças nacionais? Sim, aqui todas essas peças, elas são fabricadas aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul. Com exceção aqui das madeiras, que a gente importa da Alemanha. A matéria-prima, em parte. Isso. Né? Mas a fabricação mesmo, toda a montagem e a distribuição é a partir daqui. É um projeto global, na verdade, a peça que começou com termoplástico, ela foi desenvolvida na Alemanha, na China e no Brasil ao mesmo tempo.
Então foi um projeto global, mas as materiais reais, elas são, veja bem, só brasileiras. Então a gente vende só aqui no Brasil. Que bacana. Né? As outras peças, elas têm similaridade lá com peças da Alemanha e da China também. Certo. Eu gostei dessa preta aqui, me encantei pelo... É um preto fosco, né? Muito bonito, olha só. Ele sendo um preto fosco, você coloca o dedo e não fica a marca do digital. Fica. Então, isso é outra questão fantástica do desenvolvimento. Sim, porque senão porque fica a gente feio, né? poderia Imagina. fazer um desenvolvimento onde ficasse tudo Agora marcado de dedos. Agora não consigo arrumar aqui, me ajuda. Bom, vamos deitar a peça. E porque ficaria feio marcado, né? Tem que pensar nisso também. Então, todo o desenvolvimento de um interruptor, uma tomada, um espelho, né? Como a gente chama aí, mais comumente chamado no mercado, é bem criterioso, né? Para conseguir chegar a desenvolver o carbono, por exemplo, que não fica a marca de dedo, tem vários testes, várias coisas. E me conta, com relação à faixa de preço, tem várias faixas ou é tipo 3 faixas, mais ou menos, assim? Varia muito do material mais simples até o mais sofisticado com o Swarovski, como é que é? Sim, tem variações bastante grandes aqui, né? Claro que isso está muito ligado à indústria no aspecto de produção, de produtividade, né? Então, quando a gente consegue ter uma produtividade alta, grande, ela diminui o seu custo. Quando a gente tem a produção de um Swarovski ou tem a produção do material real, ela é bem menor essa produção, então também o custo aumenta. E tem o valor agregado, né, que se coloca. Então, é um projeto diferenciado, exige uma peça diferenciada. Sim. E naturalmente tem o seu custo diferenciado também, né? Mas nós temos, além dessas aqui, então a gente tem outras peças que são mais econômicas, que atendem um mercado mais econômico também. Sim, mas aqui tem 3, tá? Aqui tem 3 preços diferentes. 3 faixas. 4 faixas diferentes aqui na mesa. Certo. Tá certo. Mas, assim, a gente está falando de estética, mas a questão da qualidade, da funcionalidade, a questão elétrica, enfim, são iguais. Sim, nesse aspecto, a questão qualidade, quando nós olhamos a parte do beck, né, a parte de trás dela, toda é materiais de policarbonato, nesse caso aqui, que é material que se faz lente de farol de carro e tudo mais. Então tem um apelo de qualidade muito forte, né, nessas peças, não há problema quanto a isso de diferenças. E tu falavas que tem esse padrão de tamanho, que é... Aqui nós chamamos 4x2, que seria 4 polegadas por 2, que é o que o mercado, que o mercado acaba utilizando. Certo, e tem as maiores... 4x4, que é o dobro, né? Que é o dobro, do lado da outra. que seria 2, assim, né? O dobro dessa. E isso já vem, obviamente a grande já vem no sentido retangular, ou ele pode ser usado no vertical também? Como é que é? A instalação você faz da maneira que for mais interessante ali no projeto, né? Teve uma imagem que nós vimos ali que essa aqui, por exemplo, estava deitada, né? Ela estava na horizontal. E quando o mais comum é o pessoal sim, né? Que ela estava mais baixa, eu recordo. Mas muito obrigada pela tua presença aqui no programa, nos esclarecendo sobre uma peça que a gente acha que nasceu ali e quando ela está bem colocada, ela não briga com o projeto, né? E ela pode, inclusive, agregar ao projeto. O projeto interior é feito por pequenos detalhes, depois a gente vai falar com o Luiz Sentinger sobre isso. Muito obrigada. Obrigado, eu agradeço Parabéns também. pelos produtos. A gente vai ao intervalo comercial e vamos voltar para saber tudo da Mostra Elite Design com a Flávia Sfer e o Paulinho Pedroso. Até já! Estamos de volta com Flávia Sfer, Paulinho Pedroso, os mentores da Mostra Elite Design, que abriu esta semana em Porto Alegre, na João Moreira Maciel, 470, na beira do Guaíba. Mesmo lugar que foi no passado, no Clube GPA. Muito bem. Muito obrigada pela presença de vocês. Nós que agradecemos. E a gente quer começar sabendo como é que surgiu esta mostra, esta loucura que é fazer um evento com esses maravilhosos arquitetos, paisagistas, designers, é uma loucura. Como é que começou a vida de vocês neste meio? A gente tem um documento praticamente. Exatamente. Eu tinha um tempo atrás, bastante tempo atrás, uma revista de variedades, onde eu tratava algumas coisas de arquitetura. E o Paulo tem, até hoje, há mais de 20 anos, um programa de arquitetura. Nos unimos, né? E lançamos, então, o Anuário de Arquitetura, que está há 13 anos no mercado. 13 anos? Isso. Há 5 anos, mais ou menos, os profissionais e alguns
fabricantes e lojistas nos pediam que a gente imprimisse o nosso jeito Elite Design numa mostra, né? Então começamos a procurar locais, né? E até então não tínhamos encontrado algum especial, até que uma arquiteta, na verdade, cujo marido rema neste clube, Certo. né? É um clube que estava bastante danificado, é um prédio muito grande, o remo não é valorizado no estado. E é um conjunto, né? Mais de um prédio. Exatamente. Então, nós nos apaixonamos porque Porto Alegre está de costas para o rio. Essa questão do rio mexe com a gente, né? E eu acho maravilhoso chamar atenção para isso novo. Eu já tive uma experiência também de mostra à beira do rio e é emocionante assim, as pessoas chegarem lá. É um espetáculo. E as pessoas agradecem, né, a oportunidade de conviver com o rio. Quando nós chegamos... Que é rio, pra gente é rio e pronto, Guaíba é rio. Exatamente. Então, é um lugar espetacular. Certo. E vocês fizeram uma mostra, então, que abriu essa semana. Abriu essa semana, ontem. Tudo. Hoje, foi ontem. Foi Exatamente. Ontem. Na realidade, nós fizemos uma festa de inauguração no dia 11. É, por isso que eu me atrapalhei. E aí teve o segundo dia dos acertos finais de limpeza, obviamente, porque teve mais de 700 pessoas na nossa inauguração, foi bem prestigiada. Pessoas que, inclusive, como eu conheço muita gente que, por causa do programa e tal, muitos profissionais, há muito tempo eu não via, foram nos prestigiar de uma forma agradável lá e nos agradecer de estar fazendo um evento que não é apenas um evento de decoração, de arquitetura, ele traz várias convivências com o rio e com a beleza que nos apresenta todos os dias que a gente está lá. Aquilo é maravilhoso, né? É realmente incrível. Para fazer festa também é um lugar impressionante. Eu acho muito interessante que as mostras, os movimentos, o teu programa, o meu, o nosso, as revistas, que todo mundo mostre design, arquitetura, mas também fale da cidade ou faça alguma referência, sempre que possível, né? Fazer uma mostra à beira do rio. A própria Casa Cor, quando eu soube que seriam 6 casas de um lado e de outro da rua, eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Aí fizeram até uma parte, uma passagem, tem guarda ali e tudo. E aí tu começa a ver, nossa, com isso a gente anda a pé, uma quadra, a gente entra em casas, que a gente não tem mais essa vivência, né? Então tudo que acho que a gente pode proporcionar para a cidade, para a convivência, as pessoas é tão rico, né? É a criatividade, né, dos profissionais. Eles solucionam tudo, assim que a gente imagina que não. Lá na mostra a gente viu bem isso. Nós pegamos um prédio do final da década de 60 e que estava sendo subusado naquele local maravilhoso. Então a gente conseguiu. Tem gente que vive em Porto Alegre há 30 anos, que viveu desde quando nasceu em Porto Alegre e não sabia que existia aquilo lá. Mas é verdade. E aí a gente vê o quanto que a gente precisa da arquitetura nas nossas vidas, né? Faz parte da nossa vida, inclusive, né? de um ano para o outro, por exemplo, o ano passado nós tivemos um time fantástico de profissionais que apostaram na primeira mostra. Sim. E fizeram realmente um milagre daquele prédio, É. né? E tanto do paisagismo, Agora já como a experientes, Kat, que lançou o ano passado, a Kat lançou e a Maiara a primeira biopiscina em uma mostra. Eu lembro, né? Então... Elas estão aqui no estúdio fazendo uma claque, vocês não têm ideia. Super animadas. Então, o que acontece? Esse ano nós remodelamos tudo. Nós levantamos algumas paredes, tiramos outras. Mas vamos colocar imagens enquanto ela conta. Fizemos um outro roteiro, né? Um fluxo diferente. Um outro fluxo, exatamente. A gente chama de fluxo, porque as pessoas vão se movimentar através da E é impressionante, assim, a mostra ficou fantástica, com novas propostas e realmente, assim, as soluções que os arquitetos, os profissionais decoradores encontram é muito bacana. E é interessante dar oportunidade, né, para nomes novos que não tinham aparecido no mercado ainda, para mostrarem seu trabalho de um jeito... Porque é um desfile de modas, né? A gente vai ver a imagem daqui a pouco e é um desfile de modas, é uma proposta, assim, como é que a pessoa investe na cor, como é que ela entende o layout, como é que ela propõe uma novidade, né? Porque
os profissionais também querem causar um impacto, né? Vocês, quando fazem a mostra, querem fazer uma coisa diferente das outras, né? Vamos impactar esse mercado, vamos fazer uma coisa diferente. O profissional, cada um do seu jeito, também tenta fazer isso. E assim, esse ano, uma coisa que me chamou bastante a atenção, eu acho que é uma grande tendência, é a cor. Sim. A cor nos ambientes. Então, a gente tem vários ambientes com a cor, com tons de rosa, né? Sim. Vermelho. Ontem a gente mostrou um vermelho. Então, é impressionante, assim. E eu acho interessante não ter medo de cor, sabe? Eu acho que tem que experimentar. Porque se numa amostra não houver uma experimentação, né? No mundo real vai ficar mais difícil da pessoa entender, aceitar, topar uma loucura, alguma coisa, né? É interessante entrar dentro dos projetos. É tão pedagógico isso, né? E os fornecedores aproveitam para lançar produtos, para exibir sua marca de um jeito bacana, né? Sim. É uma grande vitrine. Vocês trazem à luz também produtos, né? É uma grande vitrine. A gente mostrou produtos antes aqui, enfim, né? Numa mostra tem muitos que a gente não veria de outra forma, Exato. talvez. O livro, ele é muito bacana porque ele eterniza aquele projeto, né? Sim. Diferente de uma rede social, que é também bacana para o marketing, né? Mas um livro, ele eterniza, tu pode dar para um cliente, tu pode mostrar para as pessoas, é uma coisa que valoriza o teu projeto. A mostra é a experiência, tu vai lá e te senta, tu toca, tu sente cheiro. A gente está tendo a experiência agora de ver um ambiente, olha só, é um ambiente integrado, né? Em primeiro plano tem a área de jantar, ao fundo tem enfim, acho que tem uma churrasqueira, uma cozinha, uma área de cocção lá atrás. E tem o uso de cor em obra de arte, no buffet, as próprias cadeiras, assim, o tom do couro tem uma proposta, né? E naquela tradicional base neutra que aceita depois as loucuras, né? E se a gente observar bem, as luminárias e o revestimento tem uma conversa entre eles. Os dois trabalham uma geometria, ou trabalham as linhas, ora orgânicas, ora retas. Isso está super em alta, é uma tendência, né, de misturar linhas orgânicas com linhas retas, em móveis, acessórios. E isso as mostras trazem muito bem, né? Agora a gente está vendo lá no fundo e está vendo o efeito também da luminotécnica. É tão importante a luz, né, gente? Muito importante. A luz e sombra modifica totalmente um projeto, né? Às vezes tu dá uma cor com a luz, tu dá efeitos justamente de móveis, de revestimentos com luz e sombra, né? Tu mostra produtos tu dá o destaque em produtos com essa coisa. Eu não sei explicar tanto como um profissional, mas na visão de um espectador sim. Da função. E a escolha de cada lâmpada, enfim, com o advento do LED, hoje tudo ficou tão mais rico, né? E a Mostra Elite tem a questão da luminotécnica natural. Ir lá e assistir um pôr do sol é uma coisa fantástica. Então, os ambientes já são diferentes de dia e de noite. E todo aquele entorno, então, tem uma mágica, né? Que ocorre lá no cair do coisa dia. legal da Mostra Elite é que os ambientes são bem amplos, né? E aí tu consegue realmente ver os efeitos que produzem a luz, que produzem a ambientação das coisas, né? A gente está falando de mais ou menos 50 ambientes, gente. Quando a gente fala de luminotécnica, a gente fala de iluminação técnica, algumas que a gente quase não percebe que ocorreram, outras embutidas e sobrepostas, e também as luminárias decorativas, que são super importantes. A gente pode mudar a imagem para a gente ver uma outra proposta, e a gente vê na combinação, né, com o piso, com o revestimento, que dá um efeito impressionante, né? A gente está vendo agora uma superfície bem ampla, ripada, que também é outro hit do momento, assim, os ripados de madeira ou até metalizados, eles compõem e dão um movimento, né, no espaço, e lembra a questão do design paramétrico. Aí a gente vai entrar em coisas mais técnicas que não vem ao caso neste momento. E ali a gente vê cor até na iluminação, né, gente? A gente está falando de luz, parece que essa imagem veio a calhar neste momento. Lá no fundo tem uma obra, tem uns toques cor-de-rosa. A gente falava no começo, né, da questão
dos rosas, dos vermelhos, os vinhos mais profundos. São cores que estão super em alta, em composições de vários tipos de ambiente. A gente está vendo aí um ambiente, um dormitório, né? E foi super trabalhado. Vocês veem que não tem uma superfície, digamos, simples, que o profissional ficou na sua área de conforto. Não. Ele trabalhou todos os fechamentos de maneira diferente. E observe o tapete colocado embaixo da cama, que é outro elemento importante, o tapete, eu adoro tapete. E ele colocado, abraçando a cama toda, não mais pequenos tapetes nas laterais. A questão da escala das coisas mudou bastante e a mostra está repercutindo bem isso de maneira bem pontual e atual, né? Uma coisa bacana também que a mostra tem esse ano, e teve o ano passado, mas nós aumentamos. Esse ano nós temos, olha como está colorido. Sim, esse ano nós temos 4 pontos gastronômicos à beira do Rio Guaíba. Ah, que delícia. Então nós temos um pub, nós temos uma patisserie, nós temos um café e um restaurante. Aí o colorido gastronômico nos interessa muito. Muito, muito. Olha só, a gente tá com uma proposta de cor em tapete, várias cores em tapete. Esse ambiente é do Ivan Andrade. Do Ivan Andrade, querido. Beijo pra ti, Ivan. Nós temos uma estampa. Olha, tá entrando uma mensagem, adoro. O Cláudio Gioda. Que também participa da mostra, está fazendo uma homenagem para a apresentadora Ali Klein. Ali Klein, nosso estúdio vizinho. Exato. E do programa anterior. Está belíssimo. Olha que grande essa mensagem. Este ano, com o espaço dedicado à influencer Ali Klein, que é apresentadora do Virou Moda da RDC TV, nossa RDC TV, é o programa que me antecede. Depois eu conto que eu também estou num ambiente. É verdade. Que delícia, que delícia. Mas a gente está falando do espaço do Ivan Andrade, tem um estofado interessante com olha, a Cíntia Salner, gente, o pessoal acordou agora. Também está na mostra. Oi, Cíntia. Está num loft perfeito, maravilhoso. Estão todos convidados a vir dar a entrevista aqui, contar o que inventaram lá na Mostra Elite, para enlouquecer a Flávia, Paulinha, a Graziella, todo mundo. Olha que bacana. O Ivan Andrade colocou vários Marcelo Minuscoli, que também está com a nossa RDC TV. Ele tem uma coluna no programa que vem depois de mim, no Le Folk TV. Estamos todos na Mostra Elite. Que espetáculo. O Marcelo está pelo 2º ano consecutivo na mostra. O Marcelo virá semana que vem aqui no programa para a gente conversar. Gente, estão me dizendo que falta 1 minuto para terminar essa entrevista. Coloquem as fotos todas, pelo amor de Deus. Essa é a última foto, pronto, última foto. Mas que maravilha, porque pelo que a gente viu aqui, e eu vi lá no dia no dia da abertura, né, para convidados, eu quero voltar e ver todos. Eu, sinceramente, não consegui ver todos, porque a gente fica conversando com as pessoas, e eu estava no meu espaço, né, no Milas por aí, com as milanesas, que outro dia a gente mostra o que a gente inventou aqui. Mariana Prestes está me olhando ali, que fez arte de umas bandeirolas, tem um teto do ambiente do Fernando Schwalm, que ela fez um aquarelado maravilhoso. Todo mundo aqui está envolvido na Mostra Elite, na Mostra Casa Cor, a gente é de todos os eventos. Muito bem. Eu achei interessante o que a gente viu agora, porque tu falavas em cor, né? E aí eu coloco a ousadia de usar a cor, de fazer misturas. Isso só um profissional consegue fazer e não ficar uma tragédia, né? Com certeza. E também, por exemplo, o Marcelo já fez uma coisa mais tranquila, mais suave. Então, com cerca de 50 ambientes feitos por mais ou menos 80 profissionais, em mais de 3 mil metros quadrados, é isso, né? Isso. É impossível que não se veja um ambiente que tenha a ver contigo. Então, são ambientes que têm propostas diferentes, estilos diferentes, que o visitante vai se identificar certamente com vai olhar na prática o efeito de alguma coisa que ele viu em algum lugar e queria ver de perto como é que ficou sei lá, um interruptor, um revestimento, um sofá, um tapete. Isso que é maravilhoso, né? Poder entrar no projeto. Mas o que vocês querem complementar? Porque eu já estou dando entrevista. Aqui uma das coisas que é muito importante também para nós, que além de todo esse trabalho, todo esse show que está dando os profissionais lá, é que as pessoas podem usufruir como um bonito e elegante e bacana programa para o final de semana. As pessoas podem ir para lá, almoçar, visitar a mostra e depois curtir um bom e maravilhoso pôr do sol
com um sunset, com uma musiquinha tocando, brindando a... Certo. E se quiser tem café, se quiser drink, tem comida. Que maravilha. A gente vai colocar, ou já colocou o serviço na tela, a Nina tá ali, ó. João Moreira Maciel, 470, fecha às 9 da noite. Fale rapidamente os horários pra gente. De terça a sexta, vai das 15 às 21. Sábado, domingos e feriados, a gente abre um pouquinho mais cedo, ao meio-dia, porque tem o restaurante, Claro. tem toda a parte gastronômica. E fecha às 21 também. Fecha às 21. Olha, que maravilha. Gente, muito obrigada Nós pela que agradecemos. participação de vocês. Prazer. A gente ontem já deu um ambiente, vamos dar vários outros, né? A gente vai divulgando o trabalho de vocês, que é tão bacana. Parabéns, muito obrigada. Nós que agradecemos. A gente vai agora ao intervalo comercial e a gente volta depois para o outro lado da cidade, com a Casa Cor, o Luiz Sentinger e sua garagem Renault. Até já! Voltamos com o senhor Luiz Sentinger, arquiteto que está na Casa Cor, Rio Grande do Sul, que vai até este domingo com a garagem Renault. O que tu aprontaste para a garagem Renault? A gente vê o teu espaço da rua, né? É tão bonito, as meninas estavam falando que fizeram uma imagem lá que aparece a oliveira na frente do teu espaço. Eu já tirei uma foto lá no cair da noite, é tão bonito. Tem uma oliveira centenária, né? Que Isso. Eu quis aproveitar aquela porta, é a original da casa. Ah, e que ela era ótimo. toda de madeira ripada. Como tu é sustentável, adorei. E eu tirei e botei vidro para as pessoas que não quiserem comprar o ingresso. Visitar para visitar da rua, pelo menos no meu espaço. Muito bom. Não tem como não ver. Das meninas que estão na rua. Que interessante isso, adorei. Muito bem. Esse ano eu quis trazer porque é o segundo ano que eu faço a garagem Renault. Pois é. Esse ano eu vou ter garagem Renault Home Spa. Eu tenho um banheiro que virou um grande spa, assim, para uma área de relaxamento. Então, na verdade, assim, eu fiz uma coisa bem diferente da outra, porém ainda usando o revestimento de madeira nas paredes, para trazer aquele aconchego que eu sempre digo que aqui no sul é muito frio, né? Então, os ambientes acho que tem que ser aconchegantes, tem que ser quentes. E transformar aquela garagem que a gente usa para botar cadeira de praia enferrujada, prancha de samba, bicicleta com pneu furado e aquelas coisas que estão dentro de casa, tirar essa ideia, entendeu? Então tem uma garagem bonita. Certo, vamos olhar umas imagens da garagem, porque aí a gente vai ver se ele fez mesmo uma garagem bonita. Vamos olhar. Mas a gente realmente consegue ver teu espaço de fora, isso eu achei muito bacana, achei bem generoso. E não são todos que tu enxerga da rua. Acho que o teu, eu não sei se tem algum outro tão visível assim, com abertura grande. Olha só. A gente está vendo o carro lá atrás. Que carro é esse mesmo? Esse é uma Captur da Renault. É um lançamento? Na verdade, ele é um lançamento, um modelo novo, no caso, mais atualizado desse mesmo. Tá, e assim, tu fizeste então um espaço para deixar de fato o carro e fizeste aqueles outros espaços de convívio ali, né? Tu tens ideia de que eventualmente esse ambiente pudesse ser usado sem o carro e todo ele ocupado pelas pessoas? Eu quis, como eu te falei, eu quis transformar a garagem num espaço de convivência, um espaço que o dono da casa ou a dona da casa, não é que seja uma garagem masculina, tá? Pois eu ia te dizer isso. É uma garagem sem sexo. É uma garagem unissex, sem gênero. Unissex, alguma coisa assim. Então tem um pequeno espaço gourmet que poderia ter uma churrasqueira. Os visitantes me cobraram muito isso. E qual é a tua resposta? Por que não há uma churrasqueira? Porque a outra vez que eu fiz a garagem eu já coloquei churrasqueira, fiz um espaço gourmet muito mais equipado. Aqui a proposta era de fazer um espaço gourmet mais compacto. Na verdade, assim, ele vai reunir os amigos ou a família ali, vai fazer uns petiscos, tomar uma cerveja, tomar um uísque, um destilado lá. Sim. E se quiser fazer alguma coisa, mas uma coisa muito rápida, assim. Ele tem quantos metros quadrados? Tem, com o banheiro, dá em torno de 70 metros quadrados. Certo. E tu fizeste uma caixa de madeira, isso? Exatamente. Eu forrei tanto paredes e forro com o mesmo painel da Duratex. Isso é uma tendência. Isso é uma tendência, essa parte de revestimento de madeira, sabe? Tem sido muito usada, assim, tanto em mostras de decoração quanto nos meus projetos eu uso bastante também. Sabe? Porque eu gosto, eu acho que, como eu te falei, traz um aconchego. E esses painéis atuais, assim, diferentemente das madeiras, quando não havia essa tecnologia, eles não atraem cupins, assim, né? Não, na verdade, isso aí é MDF.
né? Laminado, que na verdade a lâmina que imita a madeira natural, nesse caso aí é o frejó. Tá? O padrão Frejó. O padrão Frejó. E aí, assim, na verdade é uma lâmina de papel que é prensada ali, entendeu? E tem uma proteção. Papel decorativo, né? Exatamente, como se fosse um papel de parede que tu aplicava numa chapa de madeira. O nome técnico da indústria é esse, né? E esse MDF já é tratado contra cupim, né? Essa parte de madeira, que é usado para revestimentos, que é usado para fazer os móveis também, que tu vê, tinha um balcão azul ali também, que é um lançamento de um painel azul. E tu gosta de azul. Eu lembro sempre dos teus ambientes com alguma coisa de madeira, com branco e agora com toque de azul. Com toque de azul, não é porque eu sou gremista, mas eu gosto de azul. Eu acho que o azul é uma cor assim que, pra mim, ela é a calma. Eu acho assim, e vários tons de azul. Vocês vão ver também no spa, no banheiro, que ele é todo azul. Ele é todo forrado com placas de vidro pintado no tom do armário aí tá ele, ó. Estamos vendo. Aí é um tom já mais suave, eu tentei aproximar do balcão lá é enorme do espaço esse gourmet. Espaço? É enorme, enorme. Coube um spa grande lá, de 2x2. Para quantas pessoas? Qual é a ideia de uso disso aí? A não fábrica, é para a pessoa tomar um banho rápido. Não, a fábrica diz que é para 2, mas aí... Sim. Né? Enfim, e é todo forrado de vidro pintado, as pessoas acham que é porcelanato quando chegam lá, por causa do brilho, enfim. Mas eu quis trazer justamente isso, esse diferencial. Que bonito que ficou, né? Até o efeito, assim, do brilho que deu, em relação à iluminação, como a gente falava antes, a iluminação é super importante. E a bancada é suspensa. Como fica leve? Como fica leve. E ali... O advento das bancadas suspensas, claro, no banheiro quase sempre se usou em função de umidade, limpeza e tudo, mas móveis suspensos dão uma leveza, né? Fica mais leve até por ser um balcão grande, ele tem quase 2 metros e 40, eu acho. E outra coisa interessante é assim, ó, que eu não usei pedra, eu usei um vidro no lugar, digamos, geralmente se usa um granito, um mármore. Tu usaste um vidro no tampo? No tampo, para apoiar a cuba. Bárbaro. Aí as pessoas vão perguntar, tá, mas não é perigoso de quebrar? Sim, é perigoso de quebrar, mas aí tu vai usar um vidro temperado, que ele é muito mais resistente. Sim. E ele é pintado também de preto, esse. Ah, maravilhoso. E a gente está numa mostra e a gente está num spa, não é uma coisa de uso intensivo, crianças. Eu sempre digo que em mostra e decoração a gente tem que fazer uma coisa meio... desfile de moda, assim, sabe? Quando a modelo entra com uma galinha na cabeça. Sim. Tu não vai sair na rua com uma galinha na cabeça. Sim. Mas assim, as pessoas acho que visitam uma mostra de decoração para ver coisas diferentes e não o mesmo do mesmo, entendeu? Certo. O cientista não está mandando ninguém colocar a galinha na cabeça, tá? É só uma figura de linguagem. Porque a gente espera que as mostras nos surpreendam, né? Exatamente. É isso que eu digo, tu não vai lá para ver o que tu tem em casa, digamos assim, real, né? Das pessoas. Me conta sobre essa questão do revestimento no chão. É um rejunte branco que parece na verdade, ele parece ser branco aqui na foto, mas ele é cinza grafite, por incrível que pareça. E como o piso é preto, é um porcelanato. Porcelanato. E a louça também é escura, né? A louça também toda preta. Que tom é preto? É preto. Porque conforme a luz altera, e na foto altera mais ainda, né? Por isso que a gente vê um achocolatado, mas é preto. Que o rejunte era branco, mas ele é um grafite. Claro, mas é grafite. E tem uma cabeça africana. Uma máscara africana que eu trouxe de uma das minhas viagens. Nesse caso, mundo. África do Sul. Pesquisando. Isso. Fui viajar lá, conheci a África do Sul, capital, e aí tu compra essas máscaras lá muito baratas, assim. E são incríveis, né? Tem uma força. Tive até que comprar uma segunda mala para trazer as máscaras. Maria. E ela quebra também essa questão da frieza do material, porque é importante. Eu estou vendo que tu fizeste contrapontos, né? A madeira é clara, a bancada é preta, escura, e tem e as paredes. As paredes leves. É importante o contraponto para não causar uma monotonia, né? Para não cansar. Então, assim, eu acho que tem que ter alguns, assim... O todo, tu pode até ele fazer no mesmo tom, coisa mais pastel. Mas tu tem que ter aqueles pontos assim que chamem a atenção. Tem que ter, senão fica monótono, fica chato, é que nem casamento, né? Você vai na mesmice, que ela sempre acaba logo. Então tem que estar sempre inventando coisas. Olha o rumo que essa entrevista está tomando, não é culpa minha. Olha só.
E além dessas questões que a gente falou, eu queria que tu falasse um pouquinho mais profundamente na questão luminotécnica. A gente está vendo um rasgo lá em cima, que é bem importante para o efeito que está no ambiente. Eu sempre digo assim, ó, a iluminação é tudo num projeto, tá? O projeto pode estar maravilhoso, agora se tu errou na luz, tu acaba com o projeto. Exatamente. Aí, no caso, no banheiro, aí no spa, eu usei uns perfis de LED, que ele tem 2 centímetros de largura. Ai, são maravilhosos. E ilumina muito. Até eu tinha projetado com mais perfis, aí coloquei, achei que ficou muito cara de farmácia. Sabe? É outro perigo, né? Outro perigo. O ponto de luz, saber a iluminação o equilíbrio. é tudo, por isso eu sempre digo, em E mostra de decoração. Tu faz o teu projeto de iluminação? Eu faço meu projeto e aí eu vou assessorar com o patrocinador, com o meu apoiador da iluminação. Apoio da loja e tudo. Porque a gente acha que sabe tudo, mas a gente nunca vai saber tudo na vida, né? E a evolução dessa área é muito grande, né? Eu me lembro que uma vez fui ao Rio, fiz curso de luminotécnica, não sei. Quanto mais eu sabia, menos eu sabia. Aí isso me dá um desespero, porque é muita informação, muda muito e muda tem todo momento, né? E, sempre surgem coisas novas. Temperaturas de cor, aí tu tem vontade de... Enfim, aí deixa isso para quem realmente entende. E eu sempre digo, usar dimerização, dimmer, sabe? Que pode ter colocado nos espelhos, ali nas tomadas, que a gente consegue, aí tu consegue dar o efeito que tu quer, tanto para fazer as fotos ou para visitação, entendeu? Todo esse efeito que tu queres, mas a luz é fundamental no projeto. A luz certo. E tu fizeste a área de convívio ali, sem muitos elementos de tecido, tem pouca coisa, assim, mais limpa, assim, em função da natureza do espaço, pela facilidade. Na verdade, pela manutenção, né? Pela manutenção. Pela facilidade de manutenção, porque uma garagem com aquela porta daquele tamanho, quando abre a porta entra muita poeira, o carro entra com as rodas sujas também, né? Aquela coisa toda. É uma garagem, não é assim, eu fiz um Star e botei um carro dentro. Não, o espaço é do carro. Eu que quis inventar alguma coisa a mais para se tornar atrativo até e para as pessoas terem a ideia do que pode ser feito numa garagem que está obsoleta quando, como eu disse já na outra vez, há 2 anos atrás que eu fiz, 3, que eu disse assim, é o tipo de... tudo isso? Foi 2000 e... Nós estamos em 18, acho que foi 2015, eu acho. Acho que foi isso. Foi lá na Vista. Eu achava que fazia menos. Que eu digo assim, é uma garagem, assim... Tu é casada, tem teus filhos pequenos, aí eles cresceram e saíram de casa e a garagem ficou grande demais porque só tem um carro que é do casal, digamos. Então, vamos aproveitar esse espaço, né? Então... Aí tu já fizeste uma história, né? Aí eu já queria uma história para poder fazer o projeto, entendeu? Tu sempre cria uma história sempre, porque a gente consegue... porque assim a gente consegue viajar e fazer aquilo que a gente quer, gosta e acha bacana, entendeu? Porque assim, na casa do cliente... tem a história deles, então a gente tem que respeitar aquilo com as ideias da gente, né? Tentando fazer o melhor possível, mas assim, em mostra de decoração a gente pode viajar. Então, assim, o teu limite da viagem é imaginar o perfil do teu cliente e fazer um espaço para ele. Como a gente faz na faculdade, quando a gente está o perfil do cliente como tu quiser, né? Quando a gente está fazendo as cadeiras de projeto, os professores davam assim, o perfil do cliente, entendeu? Tudo que ele ia... casal, com filho, sem filho, ele trabalha, não trabalha, enfim, essas coisas. E aí a gente cria o projeto em cima do perfil dessa criatura, sim. Sim, agora tu pode criar essa história, né? Porque a gente falava antes sobre questão de experiência e tudo, é importante tu oferecer uma experiência para o visitante, né? É assim, o que eu procuro também fazer nesses projetos, assim, é mostrar uma coisa diferente, mas uma coisa, nos meus projetos de mostra, uma coisa é pé no chão. Sabe, assim, é uma coisa que tu pode chegar lá e pegar aquela garagem ali e levar para casa e botar na tua garagem, digamos, né? Então, assim, eu procuro ao mesmo tempo que trazer novidades, trazer coisas diferentes, mas sempre com o pé no chão, assim, para a pessoa se identificar e me contratar. Porque ao final e ao cabo as pessoas querem fazer negócio, digamos. Exato, né? Porque uma mostra de decoração... decoração... Querem agradar o visitante, óbvio, né? A Flávia falava antes da coisa beira do Guaíba, da experiência, do espaço e tudo, mas é um espaço que reúne um portfólio, né? De profissionais e que querem fazer parte do mercado. E a mostra de decoração para nós, profissionais, arquitetos, designers, paisagistas, uma mostra de decoração é o nosso cartão de visita. É a nossa vitrina, né? Então, é dali que surgem os clientes, não é à toa que eu já faço
Casa Cor há 20 anos, eu fiz o ano passado a Mostra Elite também, esse ano eu não fiz, porque coincidiu muito a data. Pois já reclamei isso pra Flávia do Paulinho. Pra Flávia, sim. E aí, já fiz fora do estado também, já fiz Mostra de Decoração, então assim, eu acho muito importante. Mas não adianta tu fazer uma vez. Sabe? Fui lá, fiz uma Mostra de Decoração uma vez e depois nunca mais. Não tive nenhum cliente. Não é assim. Entendeu? Tu tem que marcar o teu nome. Sim. Isso aí é que funciona. E agora a gente está derivando um pouco da conversa, mas tudo serve para criar uma imagem, para ficar conhecido, né? A mostra, o livro, vir aqui ao programa, ser entrevistado no meu site, enfim, né? Mas é verdade. As pessoas vão sendo conhecidas, vão até exercitando, né? Esse diálogo que tu está fazendo comigo. Aí, não, eu vou ter que pensar por que eu fiz aquilo, porque a Eleone vai me perguntar o porquê, né? Às vezes o profissional, antigamente a gente entrevistava, quando perguntava por quê, era pavor, se assustava, né? parava. Hoje não, tu sabe por que tu fizeste isso, não fizeste aquilo. Isso é muito importante. Isso é muito interessante que tu falou, porque assim, tu acaba se tornando conhecido e tem situações, por exemplo, eu vou ao supermercado, que eu moro ali na Cidade Baixa, e já várias pessoas, mais senhoras até, eu te vi na TV, tu é arquiteto, tu faz isso, tu faz aquilo, sabe? E aí é bem interessante isso, porque elas acabam, tipo assim, eu me sentindo um artista de TV. Ele é um artista de TV. Encerramos a entrevista. Muitíssimo obrigado. Eu te agradeço de novo, adorei estar aqui. Querido. Faremos outras. Agora a gente vai falar que amanhã a gente tem reprise de um programa dessa semana, que foi o que veio o Marco Pulquério, que é lá de São Paulo, do Rio, do mundo. A gente tem também a Adriana Enger e também a Vivian Andretta. Fique agora com Le Folk TV e nós já vamos até segunda ao vivo e amanhã no reprise. Beijo! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.